Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos falar de dons de línguas, batismo no Espírito Santo. Antes de você estudar comigo sobre os dons de língua, principalmente o dom de língua, duas coisas nós vamos entrar sobre dons e sobre o dom de língua. Antes de tudo, seria bom você assistir esses vídeos que tem no playlist aqui dentro do canal sobre o Pentecostes, porque tudo começa no Pentecoste, o Pentecostes da Nova Aliança, do Novo Testamento, e ali a gente explica, até porque nós temos 3 linhas de interpretação, 3 linhas de igrejas, que são as igrejas reformadas, as igrejas históricas, que são as igrejas tradicionais. Nós temos as igrejas pentecostais clássicas, essa linha de igreja pentecostais clássica, e nós temos a linha de igrejas neopentecostais. E cada uma vai ter uma interpretação diferente. E, obviamente, se o teólogo ele faz parte dessa linha de igrejas tradicionais, igrejas reformadas, então é óbvio de que ele vai defender a sua educação, aonde ele foi criado, seu método de vida, de culto, de louvor. Se ele é um teólogo que ele está dentro dessa linha das igrejas pentecostais clássica, ou pentecostal clássico, é óbvio de que ele também vai defender a sua linha, sua criação, seus estudos, sua formação. E se ele é um teólogo, uma pessoa que foi criada dentro do neopentecostalismo, com os costumes, com os ensinamentos, então ele também vai defender essa linha. E eu estou trazendo justamente esse assunto porque é importante a gente saber sobre essas 3 linhas de pensamento, o que cada linha interpreta, respeitando o ponto de vista de cada um, respeitando a interpretação, sabendo que vai haver alguma divergência teológica, porém, o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, esses 2 mandamentos, nós vamos provar que temos o Espírito de Deus sem inimizade, e sim com o amor fraternal em Cristo Jesus. Então, já abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, e antes de começarmos a ler, já dê um like, quem não deu um joinha, dê agora, se inscreva no canal quem não é inscrito e ative o sino e procure compartilhar com pessoas que gostam de aprender, de estudar a Bíblia Sagrada. Muito bem, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: E disse-lhes, Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, no que diz respeito à pregação do Evangelho, toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aqui nesse texto a gente vê de que não está fazendo distinção se é batismo nas águas ou se é batismo com o Espírito Santo. Se é o batismo nas águas, então, depois do batismo nas águas, é a experiência do batismo com o Espírito Santo. E se estiver se referindo ao batismo com o Espírito Santo, então, consequentemente, os dons. Agora, no versículo 17, diz: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Como nós estamos começando falando de línguas, estamos começando a falar de línguas e não de dons. Primeiro, línguas.
Então, aqui eu entendo que ele está falando, se tratando de línguas no geral, novas línguas, em todos os sentidos. Por exemplo, depois que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, então eu falo novas línguas. O meu linguajar antigamente era um. Depois que eu recebi o Espírito Santo, o meu linguajar é outro. É normal você, pelo linguajar de uma pessoa, entender se ela é católica, quando ela fala, se ela é espírita, quando ela fala, se ela é evangélica. E muitas vezes até mesmo dá para discernir se ela é uma pentecostal ou não pentecostal, pelas línguas, pelo linguajar. Aqui está dizendo claro que falarão novas línguas. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 3, na festa de Pentecostes, e é por isso que eu falei que seria muito bom você ouvir aí no playlist sobre o Pentecostes, até porque o Pentecostes é a descida do Espírito Santo, é a festa da descida do Espírito Santo. E aqui mostra, no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, e apareceram distribuídas entre eles, entre os 120 que estavam ali reunidos, acerca dos 120, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, aqui começa o mistério, aqui começa as discussões, certo? Porque no versículo 4 mostra de que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Só que esse mistério que eles falavam, segundo o que o Espírito Santo concedia que falasse, o próprio Espírito Santo fez com que a multidão entendesse. No versículo 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, esse versículo 6, o finalzinho aqui do versículo 6, faz uma conotação mostrando de que o que eles estavam falando era o seu idioma, sua própria língua, que eles entendiam. Agora, como que eles falavam o idioma deles se eles não estudaram o idioma deles? É onde entra a manifestação do poder do Espírito Santo, porque você vê que diz que cada um falava segundo o que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O finalzinho do versículo 4 mostra bem claro, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, o próprio Espírito Santo fez com que eles falassem entre eles distribuídas línguas, distribuídos idiomas, ao ponto de todas essas pessoas que estavam ali reunidos, como mostra no versículo 9, mostra partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Judéia, Ponto e Ásia, enfim, aqui tem a lista que eu já falei nos outros vídeos falando sobre o Pentecoste, e você tem aqui, vou até deixar aqui na tela, porque aí você vê a lista de idiomas, porque cada um tinha o seu idioma e tinha o seu dialeto, e aqui o Espírito Santo fez com que cada um falasse a língua de cada um deles, para que eles também entendessem. Olha o versículo 11 aqui. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos,
interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Que quer dizer isso? E maravilhados, porque eles ouviam nas suas próprias línguas a grandeza de Deus, falar das grandezas de Deus. Quer dizer, eram línguas humanas desconhecidas, dos que falavam, os que estavam falando era desconhecido para eles, mas era compreensível aos que estavam escutando. Quando você vem aqui para o Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou ler nem o versículo 1, nem o 2, porque depois vamos falar dos dons. Agora nós estamos falando de língua. Por isso, versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala, aqui, língua, falar pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Quer dizer, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Quer dizer, amaldiçoado Jesus. Jesus é maldição. Ninguém chega a falar isso. Ninguém pelo Espírito de Deus. Por outro lado, ainda no versículo 3, aqui, ó. Por outro lado, ninguém pode dizer, que é o falar também, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, alguém chega a falar Senhor Jesus ou Jesus Cristo é o Senhor. Quando alguém chega a falar que Jesus Cristo é o Senhor ou reconhecendo Senhor Jesus, é porque esta pessoa, ela já está consciente no que está falando e ela já está falando pelo Espírito Santo. Quer dizer, o próprio Espírito Santo está trabalhando dentro dela, convencendo ela para que ela possa reconhecer Jesus como Senhor, Salvador, Protetor, Redentor. Por outro lado, quando alguém fala que Jesus é maldição, anátema Jesus, está falando ou pelo espírito do diabo, ou pelo seu próprio espírito, pela sua própria incredulidade, pela sua própria carnalidade. Muito bem, quando você começa a estudar sobre língua, você não demora muito para poder você deparar com essa palavra glossolalia ou glossolalia. Em algumas fontes tem um acento agudo, mas nessa aqui onde eu estou não tem acento agudo. Eu estou pelo Wikipédia agora. Glossolalia, que vem do grego, que é glossa. Glossa significa língua, né? Glossolalia, laló significa falar. Então, juntando glossolalia, aí significa um fenômeno de psiquiatria e de estudos de linguagem, em geral ligado a situações de fervor religioso, em que o indivíduo crê expressar-se em uma língua desconhecida, por ele tida como origem divina. Para ele, por ele tida, para ele é uma língua divina. E vem glossolalia ou glossolalia religiosa. É o nome pelo qual algumas denominações pentecostais e correntes religiosas denominam a capacidade de reproduzir o fenômeno conhecido por dom de língua. Dom de línguas. Então, deixa-me só terminar aqui o escrito para poder a gente entrar na oração, né? Descrito no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos, embora no referido livro, o fenômeno seja a explicação não como a fala de uma língua estrangeira pelos apóstolos, mas assim o fato de os estrangeiros presentes em Jerusalém entenderem em seu próprio idioma o que estes diziam.
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu tenho mais coisas para falar sobre língua, mas no próximo vídeo a gente fala. Vamos realizar a oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor por todos os amigos que estão nesse canal de oração, essas pessoas que estão estudando comigo sobre dons de língua, sobre dons, em nome de Jesus, abre a nossa mente, meu Pai, abra a mente de cada um que está estudando comigo para que possa aprender e não ter confusão na sua cabeça, meu Deus. Em o nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu oro por essas pessoas que receberam esse link, esse vídeo, meu Pai. Essa pessoa que está no grupo de família, de amigos, numa lista de transmissão, as pessoas que me pedem oração, Pastor Genival, ore por mim. Eu incluo todas elas nesta oração para que o Senhor as visite e as abençoe, juntamente com a minha família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém, graças a Deus. Amigos, dê um joinha aí quem não deu, se inscreva quem não é inscrito. Se você está gostando, fale aí o que você está achando, dê o seu comentário, diga o que você está achando e também divulgue o canal, compartilhe com alguém o link, tá bom? E como nós acabamos de realizar a oração, escreva aí amém. Deus abençoe, até o próximo vídeo.